43ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, aqui nesta mítica pista de corta-mato das Aceteias, em Albufeira, no Algarve. Este ano a competição a não contar com a taça dos clubes campeões europeus de corta-mato. E vamos para os melhores momentos do programa. Começamos com a prova para séniores e veteranos, setor feminino. Aqui a distância de 6.090 metros. Está em curso a prova. Momentos iniciais desta competição realizada na magnífica pista da Aldeia das Aceteias, com tempo a condizer, um tempo algarvio, mas já muito próprio nesta fase do ano, ou seja, um tempo agradável, sol, não muito vento, condições ótimas para a corrida de longa distância e portuguesas de topo, um par delas sobretudo, algumas veteranas, uma marchadora, Edna Barros, e com das estrangeiras, algumas atletas de valia, mas muito jovens, há um pouco à exceção de atleta da Bielorrússia, Karnaenka, que está aqui já neste momento em quinto lugar. De resto, foi-se fazendo imediatamente uma seleção, Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro, atletas que treinam juntas e de facto têm tido uma carreira com muitos aspectos semelhantes. Carla Salomé a menos alta, a Sara Catarina a mais alta. Depois, na frente da prova, Lídia Lagat do Quénia, seguida por Rael Daniel da Eritreia. Do lado português, portanto, este embate fundamental, mais uma vez, entre duas atletas que vêm marcando as últimas épocas sempre com grande qualidade. De facto, ambas já foram campeãs nacionais de cross, a Carla Salomé Rocha em 2016, quando Sara Moreira se enganou a contar as voltas na parte final da prova. Estava em grande forma na altura e nunca se saberia qual teria sido o resultado, mesmo sem o engano da Sara Moreira, mas aí campeã nacional. Sara Catarina Ribeiro, campeã nacional em 2018, no que respeita ao cross longo, o mais fundamental, já que o cross curto se mantém no programa da Federação Portuguesa de Atletismo, mas saiu dos programas de muitos países e também dos campeonatos mundiais. Esta primeira fase, efetivamente, Carla Salomé arriscou um bocadinho mais para seguir as duas atletas africanas, enquanto a Karnaenka se mantinha numa posição de alguma contenção. Aliás, foi mesmo a tónica da atleta da Bielorrússia, praticamente durante toda a prova, acabando por ficar descolada entre dois fogos. Karnaenka, que subiu imenso de produção aos 31 anos de idade, efetivamente, uma atleta nascida em março de 1988, todas as marcas pessoais que ela obteve vêm do ano passado, não deixa de ser bastante curioso, e sobretudo, em termos de classificações, um quarto lugar no Campeonato da Europa de pista coberta em Glasgow, na prova dos 1.500 metros, que ainda será a melhor disciplina da Bielorrússia. Já aqui por detrás da Sara Catarina Ribeiro, enquanto a Carla frente da competição, Carla Salomé, que entretanto se sagrou campeã nacional de estrada, em Oeiras, a 11 de janeiro, na zona do Estado Nacional, uma prova terminada à entrada do mítico estádio do Val do Jamor. Na altura, Carla Salomé venceu Jéssica Augusto na segunda posição e também a Sara Catarina Ribeiro, que acabou no terceiro lugar. Aqui no embate entre ambas havia vantagem de Carla Salomé Rocha, claramente nesta fase inicial da prova, ela que se mantinha na companhia de Lídia Lagat, uma jovem queniana nascida em novembro de 2000, portanto cumpre a sua primeira temporada como sénior, atleta extremamente jovem, com alguns resultados nos escalões mais jovens. Forçosamente, ela foi segunda nos campeonatos mundiais dos sub-18, nos 800 metros em Nairobi, em altitude, com uma marca excelente, 2 minutos, 2 segundos e 6 centésimos. Continua a ser o seu recorde pessoal. Hoje já se virou um bocadinho para distâncias bastante mais longas e isso foi demonstrado aqui em mais de 6.000 metros de competição. Lídia Lagat ia fazendo a diferença. Carla Salomé ainda a aguentar-se. Primeiro descolagem por parte da Rael Daniel, a Eritreia, esta júnior ainda este ano, nascida a 16 de novembro de 2001, a atleta eritreia que estava aqui, ainda com uma valia longe das melhores africanas, mas com resultados bastante prometedores, tendo em conta a sua faixa etária. Sara Catarina por trás, no quarto lugar, mas ia conseguindo colocar alguma vantagem sobre a Katarina Karnaenka, a tal atleta da Bielorrússia, que de resto também já se virou um pouco para distâncias mais longas fora do estádio, tendo conseguido 72 minutos e 45 segundos na maratona de Poznań, o ano passado, a 14 de abril. Este é o momento em que Lídia Lagat consegue esticar na frente da prova e a Rael Daniel recomeça a aproximar-se da Carla Salomé Rocha. Ficavam definidos estes lugares durante bastante tempo na competição. Carla Salomé, que mais uma vez esteve em grande plano na São Silvestre Vallecana, em Madrid, uma das provas mais importantes de passagem de ano, terminando no terceiro lugar, depois de ter sido 10ª nos Campeonatos Europeus de Cross em Lisboa a 8 de dezembro. Portanto, um resultado importantíssimo para a Carla Salomé, que tem imensas presenças nos europeus desta vertente do atletismo, do cross precisamente. Tão importante que acabou por significar uma medalha de bronze para a seleção nacional, que actuava nos limites com 3 atletas, tendo todas que terminar para haver classificação global. Esta é uma época que começa para a Carla Salomé realmente em bom plano.
além desse triunfo no Estádio Nacional, este resultado também nas Azoteias a ser meritório, embora a diferença parando de forma algo inesperada numa fase mais adiantada da prova. Iremos ver como a Lydia Lagat vai conseguindo colocar metros e segundos de vantagem sobre a Carla. Mas é uma temporada com grandes objetivos para a Carla Salomé Rocha, passará também pela Maratona de Londres em abril, onde ela tentará repetir a proeza do ano passado, quando fez 2 horas 24 minutos e 47 segundos. Acabou no 8º lugar, mas mostrou que tem estofo para bater o recorde nacional de Rosa Mota na Maratona, uma marca que fez já desde 1985. No entanto, a temporada de 2020 tem muitas campeãs. Carla Salomé certamente tentará chegar ao título nacional de cross, sempre um marco importante em Valdecambra, e depois pensará em Londres e, eventualmente, e com todas as probabilidades, nos Jogos Olímpicos. O mesmo vale para a Sara Catarina Ribeiro, que igualmente esteve em grande no final do ano na maratona, tendo sido 12ª na Maratona de Valência a 1 de dezembro, com 2 horas 26 minutos e 39 segundos, um recorde pessoal por larga margem, por mais de 3 minutos. Mas aqui era o que víamos, a vantagem na frente não era perdida e atrás a Daniel ainda com possibilidades de alcançar a Carla Salomé. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição, no decorrer da 43ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, aqui no palco das Azoteias. Oportunidade para escutarmos Vítor Pataco, o presidente do IPDJ, e também o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. Também o desporto traz muita gente à região. A motivação que leva muita gente a vir em época baixa para o Algarve para praticar desporto ao ar livre. Pessoas que, como eu, assistiram às edições anteriores e que percebem que este é um destino que tem um clima abençoado, que tem segurança, que tem todas as condições infraestruturais para se praticar desporto numa época em que, por essa Europa fora, há um clima adverso. Eu estava há bocadinho a comentar o período em que o Cross das Amendoeiras estava no auge, não é? E eu acho que nós neste momento estamos a fazer o caminho da recuperação, e aqui tenho que dar os parabéns à organizadora, à associação, ao empenho da Câmara Municipal de Albufeira e até ao clube local das Areias de São João, que está a recuperar o prestígio do Cross das Amendoeiras. E aquilo que nós gostaríamos de voltar a ver é, de facto, um Cross das Amendoeiras muito pujante, muito impactante e que tenha atletas portugueses, porque são os atletas portugueses que trazem as pessoas a verem a prova e a terem o prazer de usufruir esta ligação com a natureza, que no fundo é uma coisa que dá prazer não apenas aos protagonistas, aos atletas, mas também às pessoas que vêm aqui e se identificam com os atletas que estão aqui a participar nesta importante competição. E vamos lá então para o desfecho da prova feminina na extensão de 6.090 metros. Não havia grande dúvida, de facto, desde praticamente metade da prova, a vantagem da Lydia Lagat foi-se esticando, até caniana que já conseguiu 15,28,1 nos 5.000 metros, uma marca manual feita em Nairobi, em junho do ano passado, e se costuma dizer que nos 10.000 metros uma marca feita em Nairobi pode valer menos 1 minuto ao nível do mar, aqui certamente poderemos tirar 30 segundos ou algo de parecido, e portanto já temos uma Lydia Lagat no primeiro ano como sénior a valer certamente menos de 15 minutos aos 5.000, coisa que nenhuma das portuguesas aqui presentes sequer sonha para já aproximar, e isto explica muita coisa e explica também muito da vantagem que teve a queniana na linha da meta. Excelente estilo de corrida, diga-se passagem, muito elegante esta queniana, até parece uma atleta alta, não é propriamente muito alta, mas tão elegante é, e a marca queniana e leste-africana aqui bem deixada pela única deste país de exceção no que respeita à corrida de longa distância. Carla Salomé, que foi a terceira no último Campeonato Nacional de Cross até à data, em Lisboa, a 10 de março, prefaciando os europeus de final do ano. Tem novamente essa possibilidade de tentar um título numa disciplina que lhe corre às mil maravilhas, tal e qual como praticamente todas. Ela que, de entre as duas, e falando em comparação com a Catarina Ribeiro, é a mais forte nos 10.000 metros, e aí muito mais forte do que nos 5.000. Continua a ser uma distância importante para ela, em que esteve presente em campeonatos da Europa e em campeonatos mundiais. Sara Catarina já esteve presente em campeonatos do mundo no que respeita à maratona. Em Londres 2017 teve aí um risco muito grande, andando isolada na frente da prova durante mais de meia hora. Acabou por pagá-lo um pouco. Aqui, na parte final da competição, vamos vendo a aproximação paulatina, diríamos nós, da Rael Daniel para vir a englobar a Carla Salomé Rocha nos momentos finais. Rael Daniel, que é praticamente 1 minuto e 20 segundos mais lenta em termos de recorde pessoal do que a Lydia Lagat. Tem uma marca feita o ano passado de 16 minutos 44,07.
portanto, teoricamente seria uma atleta acessível para as portuguesas. Durante muito tempo pareceu que iria mesmo ser acessível à Carla Salomé, mas as coisas não estavam fechadas ainda no que respeita a esta segunda posição. Quanto a Lagat, ela que veio de um 10º lugar no Campeonato Mundial de Cross em Orros, a 30 de março de 2019, e consequentemente um resultado já de grande expressão, face à dominação que os países leste-africanos costumam ter, é uma marca de valia, porque só teve africanas pela frente, efetivamente. Depois, nos Jogos Africanos, nos 5.000 metros, acaba a 28 de agosto, e tem essa prestação de segunda nos Campeonatos Mundiais de Juvenis Sub-18 em Nairobi 2017, portanto, um início de carreira muito interessante agora para as senhores, para Lídia Lagat, preparada para fechar como grande vencedora deste Cross das Amendoeiras. Este é também o momento em que aquilo que se pronunciava veio a acontecer. Rael Daniel passou Carla Salomé Rocha e abalava para a segunda posição. Atleta que, forçosamente, também pela sua idade, bateu todas as marcas pessoais nas provas clássicas época passada. Passou a valer 4,16 aos 1.500, 9,46 aos 3.000 metros. Também ainda longe do que podem valer ao seu melhor as atletas lusitanas. Finalização de competição, tempo terminal, a permitir a Lídia Lagat manter quase meio minuto de vantagem sobre toda a concorrência, sobre todas as rivais portuguesas ou estrangeiras. E aqui um contraponto interessante em relação ao ano passado, porque também ganhou uma queniana, mas correndo pela equipa do Sporting. O Cross das Amendoeiras dobrou-se na altura com a Taça dos Campeões Europeus de Cross, ganhou então Fancy Cherono. Agora, Lídia Lagat, 20 minutos e 20 segundos e 28 segundos de vantagem sobre Rael Daniel, que aqui assegurava a segunda posição, acabando muito forte a atleta da Eritreia, portanto de 3 estrangeiras, 2 nos principais lugares do pódio. Rael Daniel, que diga-se passagem, tem um perfil algo masculinizado, que começa a ser um pouco a moda no meio fundo internacional nos tempos que vamos tendo. Numa matéria que não está fechada em relação a um processo que teve muita visibilidade internacional, graças sobretudo a Caster Semenya. Carla Salomé a ficar no 3º lugar, talvez não muito contente, mas estamos ainda longe dos nacionais de cross e ela tem certamente margem de progressão para os tempos que aí vêm. Finalização com 20 minutos e 59 segundos, e aqui uma vantagem muito clara sobre Sara Catarina Ribeiro, fixada a 4ª posição desta atleta do Sporting em 21 minutos e 39 segundos, com 7 segundos de avanço sobre Katarina Karnaenka da Bielorrússia, que foi, portanto, a 5ª classificada. Temos a finalização de Sara Catarina Ribeiro. Depois, atrás da Karnaenka, terminou Edna Barros, a marchadora do Oriental de Peixão, no 6º lugar. Vera Fernandes foi 7ª, Ana Dias 8ª, Liliana Veríssimo 9ª e Eva Bento 10ª. Eu tentei fazer frente o máximo que consegui. Quando ela fez uma mudança de ritmo mais forte, tentei ir com ela, não consegui, acabei por perder o 2º lugar na última volta, mas estou bastante satisfeita porque isto serve essencialmente para preparar o Cross Nacional de Cross e para mim é sempre um privilégio correr aqui nas Amendoeiras porque tem sempre um sabor especial, já foi sítio de grandes palcos e para nós atletas é sempre um privilégio. O objetivo é sempre o pódio porque são os lugares da frente, mas claro que o principal objetivo é sempre ficar em primeiro. Hoje não foi possível, tentei dar o meu melhor, mas como foi a minha primeira experiência no cross, já há algum tempo que não fazia, pelo menos desde há um ano, agora tenho ainda bastantes coisas a melhorar e é treinar com o foco do Campeonato Nacional, que aí sim espero estar na minha melhor forma. E aqui o público que veio assistir a esta edição, novo aspecto da pista das Açoteias. Vamos já para a prova masculina, a extensão de 9.230 metros, em simultâneo séniores e veteranos uma vez mais. Prova que tinha como grande atração a presença de Davis Kiplangat, o atleta keniano que representa em provas de clubes o Sporting Clube de Portugal. O ano passado a ser o 2º classificado atrás de um fora de série como é o ugandês Jacob Kiplimo. Portanto, tínhamos um homem a procurar ainda subir essa posição em relação à edição anterior. Depois, quanto a estrangeiros ainda, mais 2 de valia, Richard Yator do Quénia e Yemene Haile Selassie da Eritreia. Portanto, 3 atletas estrangeiros, basicamente, podendo esperar-se que viessem a ocupar todo o pódio com alguma naturalidade, apesar da presença de Rui Pinto, o atleta do Benfica e o único desse clube, esteve aqui na frente da prova. Rui Pinto com expectativas, obviamente, de poder dar luta aos estrangeiros numa fase inicial. E depois, praticamente toda a equipa do Sporting, nem toda viria a concluir. Vemos, por exemplo, aqui Licínio Pimentel pelo lado de fora. Kiplangat a correr com a camisola do Sporting, keniano que está aqui na frente, ao lado do Richard Yator, que é um atleta de facto com marcas sensacionais, já falaremos disso mais para diante.
E quanto aos sportinguistas, a presença do duplo campeão nacional nos últimos anos, Rui Teixeira, a aquecer os motores para tentar uma tripla, certamente em Valdecâmara, em março, e muitos outros atletas de boa valia nacional, no entanto, em termos de perfis clubísticos, para além dos atletas mais regionais, sobretudo do Clube de Areias de São João e de Jorge Varela, primacialmente o melhor atleta algarvio de longas distâncias na atualidade. Íamos só praticamente o Sporting presente, o Benfica a reduzir-se à corrida de Rui Pinto, que metia o ritmo na frente da prova, correndo de forma muito brusca. Rui Pinto, na verdade, não parece neste momento estar detentor da melhor técnica possível de corrida de longa distância, se bem que a técnica no meio fundo e fundo não seja algo tão determinante, se calhar, como noutras disciplinas do atletismo, é efetivamente uma maneira de não se gastar energia desnecessariamente. Muito mais descontraído, sem comparação alguma, como vemos Davis Kiplangat, que de resto tinha vindo de um meeting 2 dias antes, o segundo meeting da World Tour em 3 mil metros, em que mostrou grande forma, ao ser quarto em Karlsruhe, na prova de 3 mil metros, com 7:42,58, uma marca que não fica tão longe assim do seu recorde pessoal. De resto, Kiplangat, desde muito jovem, foi-se mostrando um atleta com enormes possibilidades cronométricas nas provas clássicas, e ele não abdicou disso mesmo, relembrando-se que a primeira grande aparição deste atleta caniano, nascida 10 de julho de 1998 em Portugal, se deu em Mira, na altura da Taça dos Campeões Europeus de Cross, no ano de 2018, quando Davis Kiplangat ganhou pelo Sporting, e aí se mostrou um atleta de facto de classe internacional extremamente jovem. Richard Yator, por seu lado, é apenas um pouco mais velho, de um par de meses, em relação ao Kiplangat. Tem já grandes marcas internacionais, aos 21 anos de idade, quase 22. E de forma bastante interessante também, o outro atleta estrangeiro de topo, Yemane Haile Selassie, nasceu igualmente em 1998. Portanto, os 3 homens da frente, os 3 africanos, e quando neste momento efetivamente Rui Pinto estava em terceiro lugar, mas o outro está aqui, do lado de fora, sobre a esquerda do ecrã, Haile Selassie, nascido em fevereiro de 1998. Portanto, todos estes africanos de topo que aqui estavam a competir são atletas nascidos nesse ano. Aqui na frente dos sportinguistas vamos tendo Rui Teixeira, o Eduardo Mbengani, António Silva e ainda uma presença do Licínio Pimentel. Rui Pinto, visível nestas imagens, por detrás dos 2 africanos de topo. Rui Pinto, que de facto teve um período bastante bom em finais de 2019, segundo na meia maratona do Ovar, atrás de Luís Saraiva. Na altura isso pode ter sido uma surpresa, mas Luís Saraiva vai ser um atleta em progressão. Depois, 47º na Maratona de Valência, de Dir-se-á, é um resultado não famoso, mas não foi bem assim, porque Rui Pinto pulverizou o seu recorde pessoal e fez uma boa marca para ainda uns primórdios na maratona, com 2 horas, 15 minutos e 30 segundos. O recorde pessoal por larga margem. Em seguida veio a ganhar mais uma vez a São Silvestre da Amadora, coisa que vem fazendo de assentada nos últimos anos, para terminar em terceiro no Campeonato Nacional de Estrada já no início de 2020. E aí perdendo essa posição número 2 para Luís Saraiva, na vitória clara, na altura de Samuel Barata. Mas, portanto, um bom período para o Rui Pinto. No entanto, ele muito cedo não teve capacidade para estar na luta pelos 2 primeiros lugares e ir-se a ver se poderia ainda assegurar um pódio, que era já uma boa nota, tendo em conta que o atleta da Eritreia é realmente muito bom mesmo. E é o recordista nacional dos 3 metros de obstáculos, uma marca já feita há um par de anos, com 8 minutos, 11 segundos e 22 centésimos em Roma, em junho de 2017. Esse, o homem de cinzento que estava junto aos atletas do Sporting e atrás ainda do Rui Pinto. Na frente, o Richard Yator foi deixando o Kiplangat marcar o ritmo e este preparava-se para conseguir mais um bom resultado em Portugal. Era mais que claro. Por exemplo, o seu recorde pessoal nos 10 metros, estabelecido no estádio Vieira de Carvalho, na Maia, a 2 de junho de 2018, ainda hoje é válido, com 27 minutos, 51 segundos e 20 centésimos, e não ganhou, na altura foi quarto. Essas prestações também das taças de cross pelo Sporting Clube de Portugal e outros bons resultados que vai fazendo, incluindo o título nacional de 5 mil metros, que ganhou como estrangeiro, portanto, sendo o melhor, mas não sendo campeão nacional, obviamente, está a participar como caniano. Entretanto, o grupo dos sportinguistas ia-se esfrangalhando. Rui Teixeira continuava a ser o melhor, com o Mbengani à frente do Anderlino Furtado. Depois o Fernando Serrão vinha com o Miguel Marques e com o António Silva, mas já neste momento a esfrangalhar-se a equipa sportinguista, o que era lógico, à medida que a prova ia avançando e que o ritmo na frente era bastante duro, até porque ainda estamos no início de fevereiro. Esta luta foi-se mantendo durante bastante tempo e falando de valias iguais para além da questão da data de nascimento, o que é sempre um aspecto curioso. Este Richard Yator, também designado por Richard Kimunian na altura da prova, tem marcas ainda superiores às do Kiplangat no que respeita às provas clássicas. Por exemplo, já baixou dos 13 minutos nos 5 metros, com 12,59,48 há 2 anos, em 2018,
e já fez 27, 14, 70 nos 10 mil metros. De resto, tem estado baseado em boa parte da sua carreira no Japão, onde há uma fortíssima aposta nas corridas de maratona por formações, por parte das grandes empresas. E há muitos atletas do Quénia e até da Etiópia e da Eritreia a viverem no Japão para competirem nesse circuito com grande prestígio nacional, obviamente, do país, do sol nascente, que, como sabemos, vai acolher mais uma vez os Jogos Olímpicos depois de Tóquio 1964. De resto, o Viator tinha conseguido já este ano de 2020 excelentes resultados em crosses em Espanha, segundo no cross de Elgoibar, logo no princípio de janeiro, 12 de janeiro, e depois terceiro no cross Itálica de Sevilha, uma semana mais tarde. Cross de Sevilha, que será o cross particular mais importante do mundo. Já foi o das Amendoeiras, hoje ainda é um dos muito bons crosses internacionais, mas evidentemente que o período de ouro do meio fundo português, nos anos 80 e mesmo início dos anos 90 do século passado, já passou e está muito longe de hoje estar reconstituído e, consequentemente, a presença estrangeira também desmobiliza um pouco em relação àquilo que era um embate entre várias escolas predominantes no meio fundo mundial. E isto também numa altura em que a Europa estava muito mais para cima nesse cotejo do que se encontra na atualidade. Rui Pinto mantinha-se em terceiro lugar, Rui Teixeira ia liderando o Eduardo Mbengani. Os dois atletas do Sporting encontraram-se nos campeonatos nacionais de estrada, não estavam ainda em plena forma, como era natural que não estivessem. De resto, o Rui Teixeira costuma apostar muito seriamente no corta-mato e vai planificar toda a sua forma para estar em pleno para tentar mais um título nacional. Daí que nos nacionais de estrada Rui tenha sido apenas 19º, Mbengani ficou alguns lugares atrás, em 27º lugar. De facto, resultados longe daquilo que se poderia esperar por parte destes dois atletas. No entanto, as indicações aqui foram positivas no cotejo com os portugueses. Só Rui Pinto estava adiante dos atletas do Sporting Clube de Portugal. Aqui o vemos, já com o destaque para o Haile Selassie, o eritreu, a conseguir largar a companhia dos outros portugueses em prova. Haile Selassie que não progride há alguns anos em várias provas. Curiosamente, este ano retomou a ida aos 3 mil metros em pista coberta, em Valência, a 24 de janeiro, fez 8:00:23. Não é um resultado fantástico, mas é reanimador. E todas as suas marcas vêm realmente dos anos 15, 16 e 17, para um atleta tão novo, na altura ainda um júnior. No entanto, em retoma, a aproximar-se do Rui Pinto, se mantinha aqui muito sincopado ainda, o atleta do Benfica, sem dúvida um talento grande, tem sido um atleta dominante em Portugal na última década no que respeita às provas clássicas e às corridas de estrada e de cross. E já lá vamos ao desfecho da prova, para já nova passagem pela zona VIP da competição. A Associação de Atletismo do Algarve quer trazer de volta a esta pista a taça dos clubes campeões europeus de corta-mato. Sobre esta temática escutamos o presidente da Associação, Jorge Candeias, e também o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira. Sim, sabe que estas coisas temos que apresentar candidaturas, mas claro que o Algarve é sempre um cross que é favorecido em termos das candidaturas. O nosso sol, 25 graus, estas imagens para todos os países da Europa, isto permite logo a priori estar muito à frente. Nós vamos apresentar e queremos ter esse cross, voltar a ter o cross novamente, a taça dos campeões europeus. E penso que vamos conseguir, é essa a nossa meta em termos da Associação de Atletismo. Tem tudo feito para que o atletismo cada vez seja mais forte e que tenha mais relevo a nível também internacional. É um evento que obviamente está debaixo da égide, neste momento, da Associação Europeia de Atletismo. Só eles irão decidir. A minha esperança é que sim, é que com um formato diferente, talvez, mas que venha a integrar, porque é fundamental para os nossos clubes essa competição europeia. Os nossos clubes principais, que apostam muito na modalidade em termos financeiros, no apoio aos atletas, no apoio às equipas, para eles é fundamental essa motivação para mostrarem resultados, para se reverem, digamos assim, internacionalmente no seu esforço. Portanto, o que eu espero é que essa possibilidade venha a surgir de novo e com outras características, porque não, ainda mais motivantes para os clubes. E vamos então para o desfecho da prova masculina, o Cross das Amendoeiras. A prova masculina também é aberta, como já foi aqui dito, aos veteranos, e isto a colocar um problema adicional no momento em que se dá a junção do Haile Selassie ao Rui Pinto. Esse problema é o de facto de atletas perderem uma volta ou até mais e, portanto, estarem no caminho dos que vão na competição na frente, tornando mais difícil a visão da prova para quem esteja do lado de fora, obviamente, mas esse é um problema que ainda será o menor, tornando por vezes a pista um pouco estreita para a evolução de quem está realmente a correr para as posições mais a sério, para a mais alta competição.
algo talvez a rever, eventualmente, a hipótese de quem perca uma volta de ser colocado fora da competição. Não é muito bonito, mas é o que acontece em muitos desportos. E é o que acontece, por exemplo, nas seleções quenianas, quando se fazem provas de 10 mil metros em pista. Muitas vezes, seleções, em termos de juventude, para ver quem é que vai ficar a treinar para a alta competição. Quem perder uma volta, out. E, portanto, permite que os que estão envolvidos na disputa estejam totalmente concentrados nos seus companheiros de competição. Notando aqui na frente, mais uma vez, para a descontração total do Davis Kiplangat, é um atleta com grande valia nesse aspecto e com grande apuro, faz dele um potencial maratonista no futuro extraordinário, não temos grande dúvida. Vai ser, como para tantos, o destino a médio prazo do Davis Kiplangat. Ela está lá, entretanto, a ficar na companhia do Rui Pinto, ainda uma última hipótese para o atleta português, a formação do União Desportiva da Várzea, já há muitos anos no Benfica, poder agarrar um terceiro lugar. Seria, de facto, positivo que isso viesse a acontecer. Claro que temos aqui com a camisola do Sporting, um clube realmente muito importante no atletismo, também preparado para poder ganhar ou ser segundo, mas na verdade não é português, pelo menos por agora, embora no passado se tenha aventado a possibilidade de uma naturalização do Davis Kiplangat para as cores lusas. Kiplangat, que praticamente fez toda a despesa da prova, embora sempre com ar daquela descontração que vamos falando, e aqui, aquilo que íamos dizer há pouco, o Rui Pinto com o Haile Selassie a passarem por uma infinidade de atletas atrasados suficientemente para perderem pelo menos uma volta para estes terceiro e quarto atletas. Para já não falarmos dos primeiros, e nesses primeiros brota também para o Yator mais uma vez. Ele próprio já conta com um título mundial nos juvenis, no ano de 2015, em Cali, na Colômbia, em altitude, onde ganhou os 3 mil metros. E para não ficarmos, de facto, apenas por partes, também há que dizer que o Haile Selassie foi vice-campeão mundial sub-20 nos 3 metros obstáculos em Bydgoszcz, na Polónia, em 2016. Evidentemente, um resultado francamente impressionante para este homem e, na altura, para um atleta tão jovem, 8:22:67, a marca para esse segundo lugar. Um resultado que hoje nenhum atleta português, sénior ou não sénior, consegue sequer sonhar em aproximar, pelo menos na atualidade, nos 3 mil metros obstáculos. Muitas vezes dita uma disciplina importante na afirmação de atletas no cross, porque tentou, numa fase inicial, reproduzir um pouco do cross na pista, nos primórdios dos certames olímpicos e das grandes provas internacionais do atletismo. Aqui voltamos a ver as ultrapassagens como um problema fundamental, e a Yator tentando colocar um ataque. Estamos a aproximar os momentos terminais e era já definitivo que Yamane Haile Selassie iria ser o terceiro classificado, a ganhar cerca de 50 metros a Rui Pinto. Rui Pinto, desta feita, a não conseguir segurar essa posição de pódio, que o ano passado acabou por ser para Robel Fsia, um eritreu de nascença que brilhou pela Suécia nos campeonatos da Europa em Lisboa no final do ano, em dezembro. Grande surpresa, revelada aqui das Azoteias na Taça dos Campeões Europeus do ano passado. Desta vez sem Robel Fsia, não havia Taça dos Campeões Europeus. Era a vez de Kiplangat jogar tudo por tudo para subir um lugar em relação ao ano passado. No ano passado, exatamente o mesmo tempo para ele e para Jacob Kiplimo, nesta pista das Azoteias. Desta feita, Kiplangat a ter uma hipótese de chegar ao primeiro lugar e a ganhar mais uma prova em Portugal, enquanto Rui Pinto tinha um último assomo para tentar ele próprio atingir o pódio, mas já era tarde demais. O último sprint, Kiplangat sempre muito descontraído, cabeça baixa neste caso, conseguir aguentar uma vantagem curta sobre Richard Yator, dupla caniana, com um sportingista na frente e outro logo a seguir. Kiplangat com 27 minutos e 11 segundos. Richard Yator, um segundo mais, e uma vantagem muitíssimo alargada e muito mais estendida que a da prova feminina para o terceiro classificado. Yamane Haile Selassie efetivamente agarrou essa posição para fechar o pódio, mas a mais de um minuto da frente da prova, e bem mais, 28 minutos e 33 segundos para o atleta da Eritreia, Rui Pinto, a tentar ainda um último forcing, acabou no quarto lugar com 28 minutos e 38 segundos. Não se pode dizer que não tenha lutado pelo melhor o atleta do Benfica, que também partirá como um dos candidatos a um título nacional de cross, que já ganhou no passado, mas também perdeu de forma inesperada, por exemplo, no ano de 2018 em Monforte. Seguiram-se os atletas do Sporting, Rui Teixeira na quinta posição, Eduardo Mengani no sexto lugar, Miguel Marques sétimo, Anderlino Furtado no oitavo e António Silva no nono. O melhor algarvio, Jorge Varela do Areias São João na 10ª posição. Tentei fazer a corrida, tentar correr no ritmo mais forte possível, à frente com os africanos. Eu tentei ir o máximo que consegui, depois cheguei ali um pouco sozinho, com outro africano atrás, mas essencialmente o objetivo foi tentar me posicionar
juntamente com os africanos, e tentar correr o mais à frente possível. E o quarto lugar é obtido, deixou-o satisfeito ou estava à espera de mais, atendendo ao seu momento de forma que estava bom? Sim, o posicionamento não era tanto o objetivo, era mais a corrida a ritmos fortes. E foi isso que aconteceu, consegui correr rápido, correr próximo dos africanos, e penso que esse é o aspecto positivo a retirar do dia de hoje. Estamos a apresentar a 43ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Aqui um aspecto do pódio da competição masculina sénior que acabamos de assistir, competição realizada aqui na pista das Aceteias em Albufeira, no Algarve. Ora, e agora avançamos também para as provas de juvenis e de júniores. E começamos com o setor feminino aqui na distância de 4.270 metros e domínio para o Sporting Clube de Portugal. O Sporting esteve aqui em força nesta competição que envolveu as júniores e as juvenis em conjunto, em 4.270 metros. Na frente da competição, Cátia Pereira e Tatiana Moura, ambas do Sporting Clube de Portugal, viriam a dominar esta prova por completo e a seu bel prazer, diremos nós, em relação a toda a concorrência. Cátia Pereira, que nasceu em 2001, e Tatiana Moura em 2002. Portanto, a Cátia será este ano pela última vez júnior, pela última temporada júnior, enquanto a Tatiana Moura ainda será júnior para o ano. Depois vinham ainda mais atletas do Sporting, como Beatriz Galvão, Carolina Marçal e Leila Semedo. Isto dentro das júniores. Já no lado das juvenis, que vinham evoluindo bastante bem colocadas no cotejo com as júniores, a diferença era a favor de outras formações, com equipas da Madeira e também do Algarve em destaque. Este é o momento em que Cátia Pereira começa a escapar de forma mais definitiva para finalizar esta distância de um pouco mais de 4.000 metros como vencedora. A atleta sportinguista viria a terminar com 16 minutos e 26 segundos na frente, apesar da boa luta movida por Tatiana Moura, que acabaria por tardar apenas mais 2 segundos. Final também relativamente apertado nesta competição para as júniores. Beatriz Galvão ficou na terceira posição com 16 minutos e 59 segundos. Pódio total do Sporting Clube de Portugal nas Aceteias, nas mais jovens. Depois, Margarida Sormanho, atleta do Olímpico de Lagos, nascida em 2003, portanto juvenil, seria a melhor dessa faixa etária, sendo a quinta da classificação geral. E nestas juvenis, adiantando-se a Catarina Pinto, do Estreito, da equipa da Madeira, e de Lara Sofia Martins, do Oriental do Peixão. Foi decidida assim na última volta, foi ver também como é que me sentia ao longo do percurso, e quando achasse, ia vendo também como é que ia correndo. Na minha opinião, acho que correu bastante bem e sim. Esperavas vencer? É sempre um objetivo, acho que é importante quando viemos para uma competição termos um objetivo definido e, acima de tudo, mesmo que não seja o primeiro lugar, sentirmos que demos o nosso máximo e que foi a nossa melhor prestação. E agora vamos também para a prova masculina, juvenis, júniores em simultâneo, a distância de 5.590 metros. Aqui, esta prova contava com um favorito absolutamente incontornável na figura de Edson Barros, até que veio do Oriental de Peixão para o Benfica, mantendo, no entanto, a sua base de treino no Algarve, para onde ele veio muito pequenino, oriundo de Cabo Verde, e sendo treinado pelo mesmo técnico da Ana Cabecinha, o Paulo Murta, muito alto, um atleta emblemático, até porque já foi medalhado em termos de campeonatos da Europa de juvenis, em termos de jogos da juventude, e presenças importantes noutros certames globais, e sobretudo também nos campeonatos da Europa de cross, onde esteve muito próximo do pódio, acabando em quarto lugar, sendo ainda júnior para este ano, um atleta que tem sido também o crónico campeão nacional nos jovens, nos juvenis e nos júniores, em termos do certame máximo para essa faixa etária. Edson Barros a comandar praticamente desde o princípio, seguido de uma pleia de atletas do Sporting Clube de Portugal. Rubén Amaral, Jacinto Gaspar, Manuel Oliveira, André Massussa, eram os atletas que estavam neste momento na perseguição, juntamente com o Rodrigo Mestre do Oriental de Peixão. E vamos a nova passagem pela Zona VIP. Escutamos agora José Carlos Rolo, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira. É uma prova que tem já uma importância, não seja a 43ª edição, portanto significa que tem corrido bem, tem-se prolongado no tempo, tem-se perpetuado, digamos assim, tem melhorado de ano para ano e obviamente que é sempre, sendo numa época que é chamada época baixa do turismo, é um cartaz interessantíssimo para que a sazonalidade seja um pouco mitigada. Portanto. E vamos então para o desfecho de prova. Edson Barros foi fazendo a diferença, paulatinamente, sem grande problema, avançava aqui completamente destacado. Na perseguição vinha Rubén Amaral, atleta do Sporting, que o ano passado foi nos campeonatos nacionais sétimo,
Prova ganha por Edson Barros, que se prepara para fazer o mesmo em mais uma temporada, agora em 2020. Ruben Amaral, que entretanto depois, mais tarde, também estaria no Campeonato da Europa de Cross, neste escalão de júniores, onde alcançaria a 44ª posição. Portanto, o número que alcançou o Edson Barros a duplicar, já que Edson foi na altura quarto classificado. Depois, mais para o final do ano, Edson presente no Parque da Bela Vista nos Campeonatos da Europa de Cross nesta faixa etária, alcançando na altura a 44ª posição. Mais para trás, Jacinto Gaspar e Manuel Oliveira, ambos do Sporting. O Sporting queria, portanto, ficar com os outros lugares do pódio. Edson Barros preparava-se para fechar e, por estes momentos, já tinha quase 1 minuto de vantagem sobre o Ruben Amaral. Uma diferença que é simbolizadora da capacidade extra do atleta que representa desde há uma época o Benfica e que veio nitidamente para ficar no meio fundo português como a maior esperança do setor masculino a uma distância, de facto, incomensurável de todos os outros. Um bocadinho à imagem da Mariana Machado no lado feminino. 2 atletas de quem se espera nas longas distâncias grandes proezas, embora não devamos esquecer que um jovem atleta português, o Nuno Pereira, foi campeão da Europa de forma sensacional numa distância intermédia nos 1500 metros no ano de 2019. 2018, 2019 a marcarem, de facto, um ressurgimento dos atletas portugueses nos escalões mais jovens, como há muito não se via desde praticamente os anos 80 do século passado. Edson Barros, para fechar a competição, com 18 minutos e 3 segundos, foi toda esta a vantagem do jovem benfiquista, deixando Ruben Amaral a 51 segundos de distância. É uma margem realmente gigantesca, mas claro, mérito para o Ruben, que segurou o segundo lugar, com 4 segundos de vantagem sobre Jacinto Gaspar, 18,54 para Ruben, 18,58 para Gaspar. Depois, Manuel Oliveira ficou no 4º lugar, André Massussa na 5ª posição, o melhor juvenil, Guilherme Pacheco, da Associação Académica da Bela Vista, terminou como o melhor juvenil na 6ª posição global, com 19 minutos e 26 segundos. Sim, foi uma vitória fácil. Eu não pensava que fosse assim, sinceramente, porque já conheço o segundo do Sporting e é um atleta bastante bom também. Mas foi nas primeiras voltas, tentei-me dispersar mais, consegui e foi sempre mantendo o mesmo ritmo que me destacou do segundo lugar. E assim foi a reportagem na 43ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor.